Olá, pessoal! Hoje nós vamos estar finalizando o conteúdo do bimestre, falando um pouquinho sobre os estudos descritivos que a gente chama de série de casos, né? Então, a gente viu, né, em relação aos estudos epidemiológicos, que a gente tem aqueles estudos observacionais em que o pesquisador não vai estar influenciando, não vai estar intervindo, ele só vai estar observando os dados. Dentro dos estudos observacionais tem os estudos descritivos que vão estar descrevendo, né, detalhadamente alguma coisa. Aula passada a gente viu os relatos de caso, que a gente fala que é entre 1 a 3 casos, né, normalmente casos raros, e hoje a gente vai estar abordando a série de casos, tá? Lembrem-se sempre que nesses estudos descritivos a gente vai estar traçando um perfil, né? Um perfil dos achados, da população, da amostra, e que algumas características aqui na série de casos, né? A gente vai observar tanto uma abordagem qualitativa, né, por causa dessa descrição dos dados, combinada com uma quantitativa, ou seja, com uma quantidade, né? Porque a gente sabe que vai ser um número maior de casos, né? É muito parecido com o estudo de caso. A diferença é aqui, ó, é estudado um grupo, né? Normalmente maior que 3 pessoas, né? A gente vai ter então essa descrição do conjunto dos eventos, né? E a gente vai ver o quê? Se demonstra se esse evento se repete, não se repete, o que aconteceu de diferente nele, né? Lembre-se que esses estudos de série, eles podem ser prospectivos, igual a gente viu na aula anterior, ou retrospectivos, tá? Não tem problema ser um estudo retrospectivo. Os pontos positivos são importantes para as doenças novas, né? Doenças que a gente ainda não tenha muito conhecimento, né? Ainda não tenha muita literatura sobre isso. Algumas manifestações raras, né? Eles são relativamente fáceis de ser realizados, não tem um alto custo, porque são poucos casos, né? Apesar de a gente falar que é uma série de casos, nunca chega a uma quantidade muito extensa, não é feito uma associação, é só uma descrição, então ele é relativamente barato. Pode levantar algumas hipóteses e sugerir também, inclusive, algumas explicações do porquê aconteceu, né? Nesse momento é a hora que o pesquisador vai buscar respostas na literatura para tentar refutar ou aceitar aquilo que ele estava procurando. É uma possibilidade de observação intensiva, porque são poucos casos, então a gente pode estar aí vendo extensivamente, né, cada um desses casos, o andamento desses casos. E em relação aos pontos negativos, parecido com o estudo de caso, né? Cada pessoa, cada animal pode estar respondendo de um jeito diferente, né? E podem acontecer alguns resultados que nós não esperamos, né? Resultados inesperados. Ou podem haver vários resultados para um tipo de problema, né? Então, eles podem ter uma evolução atípica, que a gente diria, né? Que não é o que seria esperado que acontecesse, né? Então, tem que ficar atento a isso. Os indivíduos avaliados, ponto negativo, são selecionados, então eu escolho a minha amostra, né, minha população. São poucas observações, como eu estou falando de estudos raros, né, de casos raros, a gente não acha um grande número de casos para estar fazendo essa avaliação. A gente tem uma generalização das conclusões, então tem que tomar muita cautela em relação a generalizar os resultados que vocês encontraram, né, para a população em geral. Além do viés, né, os erros do próprio pesquisador em conduzir essa pesquisa, e principalmente por não ter um grupo controle, ou seja, a gente não ter uma comparação durante esse período de estudo. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação às séries de caso, pode estar mandando mensagem no fórum, na sala do café, mandando um e-mail para a Pro, aqui está o e-mail. A atividade desse último fórum, então, vai ser vocês fazerem uma busca, né, no Google Acadêmico, achando um exemplo de um estudo de série de casos. A Pro está disponibilizando um no estúdio, e claro que não pode usar esse exemplo que eu estou dando, ok?